Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe Fonseca, eu faço parte do grupo Spider-Man e sou aluno da cadeira Programação 2 e estamos no período 2022.2. Essa cadeira que é ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benanti e nesse vídeo eu e meus colegas do grupo iremos dar uma explicação de uma forma resumida sobre o trabalho que foi solicitado. Esses são os integrantes do grupo e agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é uma FND e o que é uma FD. Uma FND, que é mais conhecido assim, mas pode ser chamado, é chamado na verdade de autômato finito não determinístico, mas para resumir essa palavra a gente chama de FND. Ele é um autômato finito que possui diversos estados próximos, possui vários ramos até chegar no estado final. Só por causa disso, por isso a gente não sabe qual caminho ele vai percorrer até chegar no estado final. Diferente dele, a gente tem o autômato finito determinístico, que é chamado de FD. Nele, ele possui estados que podem aceitar ou rejeitar cadeias de símbolo, e por causa desse motivo, a gente consegue saber o seu destino final. E agora o restante do grupo vai estar falando um pouquinho sobre esse nosso primeiro programa, que é uma conversão de um autômato finito não determinístico para um autômato finito determinístico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Silva e eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas funções do AFND para FD, como já foi falado. Bom, essa função, como vocês estão vendo aí, é a função de criação dos estados. Essa função, basicamente, ela cria um conjunto, certo, de cada estado a partir do conjunto de transição. Vou explicar. Bom, ela irá criar, certo, uma lista, certo? E essa lista, como vocês estão vendo aí no código, chama ttrans, T underline trans. Essa lista, ela vai coletar algumas informações e que vão servir de alguns parâmetros para ser alguns parâmetros para o nosso código. Vocês vão ver que isso aí vai aparecer não só aqui, mas também em outras funções, que são os parâmetros de estados finais, estados iniciais e alguns símbolos. A partir daí, ela cria um conjunto com esses parâmetros. E aí, com esses conjuntos, ela vai poder criar esse conjunto de transição, que foi o que a gente falou inicialmente. Bom, essa função ela vai ser utilizada também em conjunto com outra função, certo? Que é a criação de estados gerais, que é essa daqui, mas que não sou eu que vou falar. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio e eu fiquei responsável pela função de criar estados gerais. No slide, a gente tem uma pequena parte do código e essa função ela tem a responsabilidade de observar esse conjunto, se tem ou não transição vazia. Ela funciona basicamente, ela é chamada na função cria estado e recebe a cabeça do conjunto, o estado final e inicial e um valor de TV. Enquanto o valor de TV for zero, significa que não possui transição vazia. Mas, caso o valor de TV for igual a 1, o processo irá ficar se repetindo para analisar se o conjunto de listas possui transição vazia ou não. Passa aí, pô, tem que passar isso aí. Bom, eu também fiquei com a parte de função adicionar elementos e vou falar um pouco também sobre a função. Essa função recebe dois parâmetros. O primeiro é um ponteiro para um ponteiro chamado origem, do tipo conjunto, strict conjunto. E o segundo é um int extract, que é o elemento que queremos adicionar. Aqui, no exemplo do código, criamos três variáveis. Aqui só está uma parte do código, mas criamos três variáveis, três ponteiros, onde o primeiro é chamado de cabeça, ela recebe o valor da origem em conjunto. A segunda e a terceira, o segundo e o terceiro ponteiro são variáveis auxiliares, são apenas feitas para percorrer no laço. Acabou. Bom, e agora mais uma função
certo? Que é essa de cria transição. Essa função, basicamente, ela vai ser de preenchimento de uma lista. Essa mesma lista que a gente falou quando a gente falou da criação de estados, da função de criação de estados, certo? Que é a lista que vocês estão vendo aí no código, que é essa AFD-trans, certo? Essa lista, ela vai ser criada com alguns parâmetros, que são os mesmos parâmetros que a gente já tinha falado antes, só para relembrar, que é o estado inicial, o estado final e alguns símbolos, certo? E também a gente vai ter também alguns passos que a gente vai ter que seguir, que são passos para a criação e preenchimento dessa lista. Basicamente, quando a gente vai começar a preencher a lista com esses parâmetros, certo? A gente vai ter, primeiro, como vocês estão vendo aí, a gente vai ter que registrar o endereço de memória da lista e atribuir a essa PL que vocês estão vendo no código. Ali tem asterístico PL. Se essa lista estiver vazia, ela vai entrar no laço, certo? Utilizando o plant para auxiliar e armazenar o endereço do PL, que está ali, asterístico plant, certo? Logo depois, PL é alocado e recebe o estado inicial, que é um dos parâmetros que a gente já tinha falado. O símbolo e o estado no final também. Os três, certo? E aí, com esses parâmetros, a gente insere os valores na lista de FD-trans, que é a que a gente tinha comentado no começo do código. Então, essa lista vai receber esses valores e vai preencher com os parâmetros que a gente tinha falado. Basicamente, a função ela vai fazer isso. Acabou. Fala galera, meu nome é Renan, estou vindo explicar mais duas funções aqui do Autor 1, tá certo? A primeira função que eu vou explicar é a função unindo conjuntos, que é a função que simplesmente vai pegar o conjunto primária e o conjunto lista secundária, vai conseguir unir esses dois conjuntos, primeiro identificando as duas listas, tanto a primária quanto a secundária, na segunda parte, abrindo um if, caso o resultado seja nulo, depois abrindo um laço de repetição while, caso o arquivo seja diferente de nulo. Caso ele seja diferente de nulo, ele vai abrir mais outro laço de repetição while, dentro dele mais um laço de repetição if, caso ele acabe e o resultado seja igual a nulo. Outro laço de repetição if é aberto, caso esse daqui seja diferente de nulo. Esse daqui ele começa a analisar, se ele for igual a nulo, ele adiciona um elemento. E a última linha, somente para conferir, ele vai para o próximo elemento, certo? Já na próxima função, que é a função print, que é quando ele vai começar a mostrar na tela do usuário todo o resultado em todo o programa, pegando as listas de primeira, os printf, mostrando a linha e essas 4 letras, o K, o A, o S e o F, abrindo um laço de repetição, caso o arquivo seja diferente de nulo, ele mostra esse printf, e caso o arquivo 2 também seja diferente de nulo, ele começa outro laço de repetição while, mostrando o printf. E por fim, retornando o printf final, para acabar com a quebra de linha, com o mesmo padrão, para deixar padronizado o que vai aparecer na tela do usuário, parecido com o printf que foi mostrado logo no início, certo?
terminando aqui a explicação da criação dessas duas funções. Espero que vocês tenham entendido e dando continuidade no assunto. Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio Pontual e vou falar um pouco sobre o nosso segundo autômato, que converte um AFD em um ER, ou seja, converte um autômato finito determinístico em uma expressão regular, recebendo a quíntupla como argumento. É importante dizer que todo autômato finito pode ser convertido em uma expressão regular, que no nosso caso é o autômato finito determinístico, o AFD, de modo que a linguagem que é reconhecida pelo autômato é a mesma linguagem gerada pela expressão regular. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa função main, onde a gente utiliza a biblioteca getOpt e temos as opções argc, que é um valor que indica quantos argumentos foram passados, e argv, que é um vetor de caracteres que contém esses argumentos, tendo como utilidade coletar chaves ou flags do usuário para realizar as entradas do nosso programa. Logo após, temos um laço while com um switch para a variável opt, onde o usuário digita a opção desejada e ela serve como opção para cada case, como por exemplo, se digitarmos a flag "-h", abre o menu de help. Se for digitada a chave "-c", abre o copyright. E se for digitada a chave "-f", juntamente com o nome do arquivo, receberá um arquivo texto como exemplo, que nesse caso será o arquivo contendo a quíntupla de AFD, onde, se a condição for satisfeita, serão lidos seus dados pela função txt_quíntupla, e assim iniciar a conversão do autômato finito determinístico para uma expressão regular. Caso o arquivo não seja encontrado, aparece uma mensagem de erro indicando que aconteceu alguma falha ao abrir o arquivo. Olá, meu nome é Lucas Vinícius e eu vou falar sobre mais duas funções do autômato 2 e vou começar falando da função quíntupla delta. Essa função ela vai pegar a quíntupla e a expressão e vai dividir a expressão em várias partes e depois disso vai colocá-las em delta, recebendo assim dois tipos de declarações, um ponteiro duplo e uma string de linha. Para começar, a função recebe os valores referentes às variáveis CLE, init e eFinal. As informações são inseridas na string linha que serão colocadas no delta. Depois disso, um ciclo while vai ser criado que ele só vai parar quando chegar no fim da lista. E durante esse processo, a string auxiliar vai carregar o valor mutável da variável delta, enquanto a lista é percorrida e se inserem valores em todos os seus nodos. Esse processo será feito para colocar as strings de entrada no delta, e depois vai ser utilizado um malloc para alocar memória. Depois disso, o conteúdo apontado por delta em LE será colocado na variável CLE e depois o conteúdo apontado por delta em EF será colocado na variável eFinal. E para garantir que a lista acabe, o próximo passará a apontar para null, dando fim a ela, depois da string terminar de colocar tudo. Acontecerá um laço if e else, no qual o auxiliar delta apontará para o próximo, que será igualado a delta enquanto o auxiliar delta for diferente de null. E quando essa condição for falsa, o ponteiro head apontará para d, que seria delta, e o ponteiro cabeça apontaria para delta. Agora eu vou falar um pouco sobre a função insertFinalState. Essa função é utilizada para inserir estados finais. Nela é utilizado o strtalk, que divide uma string em todos os pontos onde houver um determinado caractere. Ele vai receber dois parâmetros. Um parâmetro que vai ser a string que deseja dividir e o outro parâmetro é o caractere que deve ser usado como referência para a divisão do seu conteúdo. Nesse caso, a string linha será dividida em todas as vezes até encontrar um espaço vazio. A strtol é uma função que analisa um string e transforma seu conteúdo em um número inteiro. Depois disso, vai ser feito um ciclo while que vai ser executado enquanto existir na linha dentro desse laço uma variável auxiliar que armazena temporariamente as informações contidas em final, enquanto final aponta para o próximo item da lista até tê-la percorrida por inteiro. Quando o while for finalizado, é feita uma alocação de memória, e significa que antes final aponta para null, e agora aponta para um espaço vazio. Esse espaço vazio vai ser sua variável preenchida
preenchida pelo valor encontrado na função str_all. Olá a todos, eu me chamo Lucas Felipe e irei dar continuidade à apresentação das funções de trabalho do Automata 2. E a primeira função a qual eu irei apresentar para vocês hoje é a função txt quíntupla. Essa função basicamente irá pegar as informações da string do arquivo, que será retirada do arquivo. Irá quebrar os conteúdos em várias linhas e adicionar na quíntupla cada elemento da string. Então, no código, nós podemos observar que temos um laço while e dentro desse laço while nós temos a condição if, que contém a função ifGet. Essa função ela vai ter como responsabilidade ler os caracteres que estão sendo recebidos como argumento e recebe como argumento o número máximo de caracteres, o local de armazenamento de dados e, por fim, ela também lê ela lê o arquivo file de origem. Esse laço while ele só será interrompido caso não haja mais caracteres para serem lidos. Ok. A próxima função que nós iremos ter será a função printFunctionDelta. Então, essa função ela basicamente mostra ao usuário os valores principais da tela de maneira organizada e em forma de uma lista. Após analisar os elementos do arquivo e separar e transportar para struct cabeça, são criados dois ponteiros, que inicialmente o x e o y. E cada um desses ponteiros irá apontar para uma lista de estados. O ΔY irá apontar para uma lista de estados finais, isso também é importante ressaltar. E o x irá apontar para uma lista de estados. Então, o que está acontecendo aqui no código é que, a princípio, temos printadas as informações, irá ser printadas as informações de K e S. Porém, as informações que são referentes ao valor de F irá ser mostrada por meio de dois laços whiles seguintes. O primeiro laço, ele imprime os estados finais da struct em relação a y, e o segundo da struct em relação a x. Por consequência, nós temos a impressão da função delta a EI, LE e EF. Olá, eu sou Maria Isabel e eu fiquei responsável por falar sobre a função do novo final. Essa função, como o nome já diz, ela adiciona um novo estado final à lista, criando uma cópia da quíntupla e dos estados finais, para que não precise mexer no original. Depois, ela faz um ponteiro que roda até chegar a null. O ponteiro auxiliar vai receber esse valor do estado final e depois uma string vai ser gerada com o valor do estado final antigo, o vazio e o novo. Logo depois, há um condicional para caso o novo final seja diferente de null. E então vai ser feita uma cópia para fazer com que a cabeça seja igual a esse final. Também vou falar um pouco sobre a função clean. Nessa função, nós temos uma estrela de clean para que quando o autômato receba uma variável de transição, retorne para o mesmo estado. Assim, quando verificado, concatenará a estrela a este estado que está sobre essa condição, para deixar a função regular mais organizada ou mais bonita. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Guilherme Torres e eu vou estar falando agora um pouco sobre o Automax. Foi o último projeto desses autômatos que nós fizemos durante o semestre. O Automax é o projeto final, né, que visa justamente a união dos dois autômatos anteriores. Ou seja, ele vai ser um programa dessa junção dos outros dois, que vai ter a capacidade de converter um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico, ou seja, de AFND para FD, e de converter um autômato finito determinístico para uma expressão regular, ou seja, de uma AFD para uma ER. Então, como primeiro passo para a construção do Automax, nós começamos pelo arquivo .c dele, onde iniciamos colocando as funções do Auto1 e do Auto2. Adicionando elas nesse arquivo .c,
e também corrigindo algumas funções que tinham o mesmo nome, algumas variáveis que estavam com o mesmo nome nos dois programas. Então fizemos o mesmo no arquivo de biblioteca, o .h. Como vocês podem ver aí, nós declaramos as funções que foram utilizados nos dois autômatos. Então, para esse começo, nós simplesmente fomos aproveitando o código que utilizamos no auto 1, AFND para AFD, e do auto 2, do AFD para EF. Em seguida, declaramos, né, também as variáveis que utilizamos nos dois autômatos. Excluímos as que estavam repetidas, claro. Então, começamos mudando a função main. Utilizamos também parte dos dois autômatos, das funções main dos dois autômatos, nessa função main do Automax. Porém, fizemos algumas alterações, principalmente nessa parte do laço do switch case, onde precisávamos adicionar de forma que pudéssemos escolher entre cada um dos autômatos. Então, aqui na função main do nosso Automax, nós mudamos esse laço switch case, né, para poder adicionar as opções de escolha para cada um dos dois autômatos. Então, para o caso da entrada N, seria utilizado o código do auto 1, que é a FND para FD. Então, ele chamaria primeiro a função que utilizamos, né, no primeiro autômato, para receber o arquivo, né, fazer a interpretação do arquivo e aí seguir toda a lógica do programa para a conversão. Enquanto isso, para o caso D, nós chamamos o autômato do 2, que é o AFD para o ER. Então, da mesma forma, ele vai primeiramente chamar a função para leitura do arquivo, para interpretação do arquivo de teste, e vai seguir toda a lógica do autômato que utilizamos no autômato 2 para fazer essa conversão. Aqui começamos primeiro mostrando o comando de execução do Automax. Nesse caso, utilizamos o ifn para executar o autômato número 1, o AFND para FD. E vemos aqui o funcionamento dele, utilizando arquivo de teste. Então, a mesma saída que foi feita no autômato número 1, já que foi utilizada o mesmo código. E aqui a execução do autômato número 2, utilizando o ifnd e o arquivo de teste da FD. E aqui vemos a saída dele. Então, basicamente, utilizamos os mesmos códigos, só alterando algumas inconsistências que iam dar, né? Como algumas variáveis e funções que estavam com nomes que iam dar conflito, e uma alteração na função main, na parte do last switch case. Então, dessa forma, chegamos ao fim da apresentação do nosso trabalho. Agradecemos a todos que acompanharam o nosso projeto, viram nosso vídeo. E queremos agradecer também ao professor Dr. Rubem Benanti, que foi o nosso orientador nesse semestre dos nossos projetos da disciplina de Programação 2. Obrigado.